Irmãos, graças a Deus. Irmãos, tem uma palavra em Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 3, onde a palavra do Senhor nos fala o seguinte: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Irmãos, eu ouvi essa semana algo muito interessante e verdadeiro. Eu ouvi um pastor dizendo que é muito mais fácil você começar uma igreja do zero do que você trabalhar com a igreja já formada. Por quê? Porque essa igreja ela já tem um pensamento formado. Então, para se reconstruir pensamentos nessa mente dessas pessoas novamente, é a coisa mais difícil que há na face da terra. Por quê? Porque já é um povo doutrinado, já é um povo instruído na mentira. E para você arrancar essa mentira, somente o Espírito Santo de Deus, mais nada. Porque o povo, como eu acabei de citar essa palavra, Isaías capítulo 1, verso 3, que diz aonde o boi conhece o seu possuidor. Eu trabalhava com um animal lá em Minas, com um burro, e todas as vezes que eu ia no pasto buscar esse burro, era um pasto, era um morrinho, era um morro. Todas as vezes que eu ia buscar esse burro, era um morro e era todo cercado. Quando eu subia, ele descia. Quando eu descia, ele subia. Aí teve um dia que eu tive uma ideia: eu vou comprar ração, vou colocar dentro de uma caixa e vou colocar no pé desse monte, desse morro, que era um pasto, né, onde o burro ficava. Aí eu tive essa ideia, coloquei a caixa lá no pé do morro e saí de perto, e o burro vinha. Aí passados uns dias, o burro acostumou. De longe ele me via, ele sabia que eu estava com a caixa, ele sabia que era ração que estava dentro da caixa. Então aquele burro, ele passou a ficar mais manso. Por quê? Porque ele passou a conhecer a manjedoura do seu dono, ou seja, o local onde ele deveria comer. Então a palavra de Deus também diz: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, ou seja, o lugar onde se deve comer. Mas Israel não tem conhecimento. A Bíblia vai dizer lá em Jeremias ou Isaías que o povo ama ser enganado pelos falsos profetas. Então, quando tem um homem de Deus que traz a verdade, tem muitos homens de Deus no Brasil, quando trazem a verdade, o povo não quer aceitar, o povo não quer. O povo prefere viver mergulhado na mentira. Então, por isso que o povo sofre. Não é somente os falsos profetas que vão sofrer. O povo também que segue esses falsos profetas, eles vão sofrer. Porque Jesus, ele diz assim, ó: deixai-os, são guias cegos de cegos. Por que ele fala deixai-os, são guias cegos de cegos? Porque o falso profeta, ele é cego, e aquele que segue ele é mais cego ainda do que ele. Por quê? Porque acompanha um cego. Aí Jesus diz assim, ó: cairão ambos num buraco. Muitas vezes a gente prega a verdade, alguém se escandaliza. Sabe o que Jesus falou certa vez? Quando Jesus estava pregando uma palavra forte, os discípulos chegaram para Jesus e falaram o seguinte: mestre, os fariseus se escandalizaram com a palavra que o Senhor disse. O que Jesus virou e disse? Jesus, ele falou assim, ó: toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. Não pensa que Jesus foi lá e passou a mão na cabeça e falou: ô, coitado dos fariseus. Não. Todo aquele que Deus não chamou é porque não é de Deus. Porque eu penso assim, se uma pessoa ela se escandaliza com a verdade, quando a Bíblia fala de escândalo, é para a gente não trazer escândalos para não denegrir o nome de Jesus, é diferente. Mas quando você traz a verdade, Paulo, ele trouxe a verdade, vários homens de Deus trouxeram a verdade, Pedro, Judas, eles citaram, muitas vezes citaram até nomes, entendeu? Como Paulo: Demas amou o presente século, me abandonou. Paulo fala isso. Então muitas das vezes a gente vai falar nome, tá julgando, tá apontando. As pessoas têm esse pensamento, essa geração mimimi. Hoje você não pode falar nada, que é intolerância, que é falta de educação. Hoje você não pode falar, você não pode fazer nada. Se você vier com a verdade, tá que nem na época de Jerusalém. Deus falou para Jeremias: Jeremias, dá uma volta aí na cidade aí, vê se tem alguém que pratique a justiça, para ver se tem alguém que busque a verdade. Se tiver uma pessoa só, eu não vou destruir Jerusalém. Se tiver uma pessoa, não tinha uma pessoa que buscava a verdade. E nos dias atuais não é diferente. Hoje, quando vem um homem de Deus, um homem de coragem para falar a verdade dentro da palavra de Deus, o povo não aceita, porque já teve a sua mente cauterizada. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele diz
que muitos, no final dos tempos, nos últimos dias, muitos apostatariam da fé, ajuntar-se-ão para si mestres, segundo os próprios desejos do seu coração, segundo seus próprios desejos, suas próprias concupiscências, e rejeitariam a sã doutrina, ou seja, a palavra de Deus santa, a palavra de Deus curada, a palavra de Deus legítima. Por que cercar-se-ão de mestres segundo seus próprios desejos, segundo as suas próprias vontades? Ah, eu sou homossexual, então eu vou para a igreja onde prega que pode a homossexualidade. A Bíblia condena, mas eu vou procurar uma igreja onde fala que pode eu casar com outro homem. Eu sou homem, eu vou para uma igreja onde fala que eu posso casar com outro homem. Já tem aqui no centro de São Paulo já a igreja dos homossexuais, a igreja lá no estado de Indiana, lá nos Estados Unidos, já tem a igreja dos maconheiros. Quem gosta de fumar maconha pode ir para lá. Já tem a igreja dos divorciados, essa daí eu nem falo, essa daí tem toda a esquina que você procurar, já tem uma igreja que permite o divórcio, você casar com outra mulher, com 2, 3, não importa. Entendeu? Então, para cada classe de pessoa tem uma igreja. Basta você escolher. Basta você andar uma esquina e na outra. Então, Isaías está dizendo: o boi conhece o seu dono. Ou seja, o animal, que é um ser, que é um bicho irracional, ele conhece o seu possuidor. O jumento conhece a manjedoura do seu dono. Ou seja, você nem... na roça é o seguinte, funciona assim, ó. Se um cara tiver bêbado na roça, vamos supor, ele foi pra cidade, ele saiu da casa dele, ele mora uns 15 km, 10 km, ele foi pra cidade, bebeu lá, encheu o caneco, encheu a cara, ficou bêbado. Se ele montar naquele animal, naquele burro, naquele cavalo bêbado, o cavalo leva ele lá na casa dele de volta, não precisa dele guiar. Ele bêbado, ele pode ir morto, eu já vi isso. Ele pode ir morto em cima do cavalo, dormindo, que o cavalo leva ele na porteira da casa dele. Leva ele. Por quê? Porque o animal conhece o seu dono, conhece o lugar onde tem que ir. Mas o povo que tem raciocínio, o povo que tem inteligência, eu tenho um gato aí, ó, eu chego em casa, ele já vem pra perto de mim, eu já sei que ele quer o quê? Comida, ele já quer ração. Então o animal é um ser irracional, ele entende, ele conhece, ele sabe. Mas o ser humano que tem inteligência, o ser humano que tem racionalidade, o ser humano que pensa, ele não tem esse conhecimento de Deus. Ele não conhece a voz do verdadeiro pastor. Por quê? Porque foi enganado muitos e muitos anos. Foram enganados essas pessoas. Essas pessoas gostam de quê? Essas pessoas gostam de óleo ungido, gostam de lencinho. Se você não dá nada dessas coisas para elas, elas falam que não é de Deus. Você pode fazer de tudo. Você pode dar lencinho, você pode dar água benta, você pode dar óleo ungido, você pode dar campanha 7 cabeçadas na cruz, passar no sal grosso. Então o povo gosta disso, o povo não gosta de palavra. Amém, irmão? Essa palavra que eu gostaria de deixar, que fica em Isaías, medite depois, Isaías 1:3. É uma palavra muito edificante, é uma palavra exortativa também. Amém?